Oi, amadas, tudo bem? Como vai vocês? Vamos lá. A gente tem alguma coisa errada aqui, que eu tô só a cabeça. Não, a gente vai ajustar, peraí. Acho que tá melhor, né? Vamos lá. Meninas, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre bem e mal. Por que a gente vai falar sobre bem e mal? Porque hoje a gente tá no capítulo 2 do livro, onde o título é Como Serva. Oh, Jesus, olha, o título do livro. É o título do capítulo, gente. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. O título desse capítulo é O Escuro Não Existe. Tá aqui, ó. O Escuro Não Existe. Para quem não sabe que livro é esse é o livro Como Serva e Não Como Sábia. Vanessa Oliver, Despertar para uma Vida Cristã com Consciência e Entrega Verdadeira. É o meu livro. Vou deixar na descrição aí do vídeo para vocês, quem quiser adquirir, quem quiser acrescentar na sua fé, vai estar lá disponível. Vamos lá, meninas. O que eu queria falar com vocês hoje? Hoje tô um pouquinho descabelada, né? Mas é isso. Prometi que eu não ia buscar perfeição aqui. Eu ia buscar qualidade, a presença de Deus, do Espírito Santo, fluindo aqui pra gente. Vamos lá. O escuro não existe. Por que eu fiz esse capítulo do livro? O Espírito, ele ministrou o meu coração sobre perguntas que eu recebi ao decorrer da minha vida. Eu até cito uma dessas perguntas do meu irmão mais velho, na época ateu. Ele me perguntava: Vanessa, mas se esse Deus que você diz existe, isso há muito tempo atrás, gente, muito tempo atrás mesmo, ele existe mesmo? Por que acontece tanta maldade no mundo? Por que tem tanta coisa ruim? Tem pai matando filho, filho matando pai, acidentes, diversas coisas. Outros amigos me perguntavam, me questionavam: mas se Deus existe, como é que ele permite cair um avião com não sei quantas pessoas e morrer todo mundo? Que Deus bom é esse que permite essas coisas? E eles sempre me questionavam essas coisas. Na época eu não tinha uma resposta ali. Para eles não, eu tinha a minha resposta pessoal, eu tinha o meu interior respondido, mas eu não tinha uma resposta que iria esclarecer isso para eles. Até que um tempo depois o Espírito ministrou no meu coração sobre o bem e o mal, o claro e o escuro, como uma comparação. O bem e o mal como o claro e o escuro. Eu acredito que vocês já saibam disso, né? Mas a luz em si é algo existente. A luz existe. É uma mistura de prótons com elétrons. Eu não sei descrever não, gente. Eu não sei descrever, mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver que a luz, ela é algo que existe com matéria-prima para se testificar. E o escuro não. O chamado escuro, aquilo que a gente chama de escuro, é apenas a ausência da luz. Assim também é o bem e o mal. O que eu quero que vocês entendam? Como assim também é o bem e o mal? Gente, o mal nessa terra, o mal que testificamos, o mal que vemos com os nossos olhos, as crianças sendo mortas, a fome, a miséria, a agressão, o assassinato, tudo isso, gente, é a ausência de Deus. É a ausência de Deus. Não porque Deus não está em todos os lugares, Deus não está ali. Mas é porque tudo aquilo que o nega se afasta dele. Todo aquele que não o busca caminha para distante dele, caminha para o contrário dele. Suponhamos que tem um cômodo na sua casa, que é o primeiro cômodo, e à frente tem vários. No primeiro cômodo tem luz, tem uma luz instalada ótima, que ilumina todos os cantos. Só que o que você está procurando, você não conseguiu achar ali, você começa a ir andando adiante até 2 ou 1 cômodo à frente, você ainda consegue ver, reluzir a luz daquele primeiro cômodo lá. Por que você consegue? Porque lá está aceso, você consegue ainda ver claro. Mas quanto mais profundo você entra, quanto mais fundo você vai, você não consegue mais ter acesso à visão com aquela luz. Porque você se distanciou dela. Você caminhou para longe dela. Entendeu? O
que eu quero que você entenda com isso? É que tudo isso que você questiona hoje de ter passado, ou de ter vivido, não é porque você é mal, ou porque você merece, ou porque Deus quer que isso aconteça com você. Não, Deus te ama. Deus te ama. Ele não quer que você sofra, Ele não quer que nós sofremos. De certo, Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele sabe de todas as coisas, Ele vê todas as coisas, Ele está em todas as coisas. Mas Ele também confiou ao homem o livre-arbítrio. Então aquilo que te feriu, aquilo que te fere hoje, é fruto desse livre-arbítrio. Inclusive você tem esse livre-arbítrio. Eu aposto, eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você me responda. Todas as suas escolhas são escolhas que agradam ao Deus que você serve, que você ama? Todas as escolhas que você fez até hoje são escolhas no Senhor, naquilo que está escrito na palavra de Deus? Todas as suas escolhas são escolhas perante a lei de Deus? Não, né? Eu tenho certeza que não. Porque se você dissesse que sim, você seria livre de todo pecado. E você não é, apenas o que veio aqui, morreu por você e ressuscitou e hoje vive e é livre de todos os pecados. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando você fez essas escolhas, é o Senhor que permitiu, Ele permitiu o seu livre-arbítrio. Para que Ele permitiu isso, Vanessa? Para eu errar? Para eu pecar contra Ele? Não, para você ser livre, para escolher Ele por amor, para servir e obedecer Ele por amor. E você acha que só você merece isso? Não, todos na terra têm um livre-arbítrio. E o que é fruto desse livre-arbítrio? O bem e o mal. Porque aqueles que escolhem não obedecerem às suas leis, não obedecerem à palavra do Senhor, eles caminham em direção ao escuro, ao que é mal aos olhos de Deus, ao que entristece o coração do Senhor. Tudo aquilo que não é permitido por Deus é pecado. Toda desobediência é pecado. E todos aqueles que escolhem caminhar em uma suposta liberdade que os incita e os instiga a fazer aquilo que desagrada a Deus, eles estão dando os passos dentro do livre-arbítrio para a escolha do que é mal, para a ausência da luz, para onde o bem não está. Por que vocês acham que na palavra diz que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, gente? Por que vocês acham que o Senhor nos deu esse versículo tão rico na palavra? Eu particularmente amo esse trecho da Bíblia, esse versículo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Por que eu amo isso? Porque isso aqui, pelo menos a mim, me faz lembrar o quanto eu devo me sondar, eu devo me moldar. Se eu quero agradar o Senhor, se eu quero fazer sábias escolhas, sãs escolhas, se eu quero me santificar, se eu quero andar na luz e ser a luz em Cristo Jesus, eu preciso cuidar dos meus olhos. Como você faz isso? Como que você cuida dos seus olhos? Que exemplo é esse que você está querendo dizer? Eu, Vanessa, cuido dos meus olhos naquilo que eu assisto, naquilo que eu observo na rua. Eu cuido dos meus olhos naquilo que penso também sobre as pessoas. Eu cuido dos meus olhos naquilo que falo sobre as pessoas. Eu cuido dos meus olhos nos conselhos na qual eu dou para os outros, que não são conselhos a mim mesmo, que vão de alguma forma me beneficiar, mas sim com a santa e reta palavra do Senhor. Porque hoje em dia, se você vai sentar com um amigo para dar um conselho, e se você é cristã, você não pode se desviar da verdade para agradar aquele amigo. Você não pode se desviar da verdade porque aquele amigo talvez já saiba disso, talvez por ele ser cristão, talvez ele saiba disso já, Vanessa. Não precisa ficar falando essas coisas, ele já sabe que isso é pecado. Se você testificou isso com os seus olhos e sentiu de falar com ele, provavelmente é porque você viu em algum momento
um posicionamento dessa pessoa que está afastando ela da luz, que está afastando ela da verdade, do que é bom, do que é santo. E se o Espírito te permitiu ver isso, não cabe a você que é amigo falar que intimidade é essa? Que intimidade é essa que você tem com o Espírito Santo? Eu vou dar um exemplo para vocês que acabou de acontecer comigo. Ao início do ano, de todos os anos, e sempre quando eu me recordo em oração, eu peço ao Espírito para que me ajude, me ensine a me alimentar melhor, a cuidar do meu corpo, a cuidar do que eu ouço. E hoje, quando eu coloquei o meu almoço, acabei de almoçar, quando eu coloquei o meu almoço, gente, só um minuto, eu percebi que eu, por ter em casa, por ter acesso àquilo em casa, eu enchi um copo de Coca-Cola zero, e coloquei lá do lado do prato. Antes de colocar, na verdade, do lado do prato, o Espírito me fez olhar para aquela mão e eu vi aquele copo preto, aquele copo cheio de algo que não é benéfico de forma nenhuma para o meu corpo. E eu tinha duas opções. Ou eu seguia, mas só vou tomar isso aqui porque tá acabando, só tem esse restinho aqui, vou tomar só para não jogar fora. E ignorar aquilo que eu pedi ao Espírito para fazer por mim. E o que pedi para Ele, desperta-me a cuidar do meu corpo. Desperta-me a renunciar àquilo que me faz mal, aquilo que me prejudica. Eu poderia, naquele momento, fazer isso, ignorar o Espírito, ignorar aquele alerta, porque aquilo não partiu de mim. Olhar e ver aquele copo de coca como algo que ia me fazer mal, que ia prejudicar o meu corpo, não partiu de mim. Eu estava pronta para beber, eu estava salivando em beber aquele copo de coca. Aquilo não partiu de mim. Aquilo que, geralmente, aquilo que parte de nós é aquilo que vai trazer conforto, aquilo que vai nos deixar, de alguma forma, bem com nós mesmos, com aquele ambiente, com aquele lugar, com aquelas pessoas. E quando o Espírito me testificou aquilo, eu de imediato joguei fora, eu virei ela na pia da cozinha, eu virei o restante que tinha na garrafa, na pia da cozinha, para que eu não fosse tentada mais uma vez aquilo que eu poderia. Gente, é sobre aqueles que estão de pé, vigiem para que não caiam. Isso não é para se levar apenas para um lado, isso é para se levar em tudo. Se você tem algo, se você tem alguém que está próximo de você, que tende a te fazer fofocar, que tende a te fazer pecar em pensamento, seja que você esteja dialogando com essa pessoa ou não, ela está próxima de você de alguma forma e você está permitindo aquele acesso, se afasta daquilo que te afasta da luz. Faz o caminho de volta, faz o retorno. Se você viu que você deu 1, 2, 10, 100, 1000 passos para longe da luz, vá você de volta. Volta você para onde você saiu. E se você nunca se aproximou da luz, se você é essa pessoa que está nesse vídeo, e você nunca conheceu a luz, você nunca esteve próximo dela, esclarecido por ela, vivificado por ela, comece a fazer as suas renúncias. Por que eu falo as suas renúncias? Porque eu não tenho como mentir para você. Eu não conseguia me aproximar de Cristo enquanto eu não renunciei. Tudo aquilo que eu conseguia e tudo que eu não conseguia, eu tive que pedir, por favor, Jesus, por favor, me ajude a renunciar a esse pecado. Eu não consigo fazer sozinha. Eu passei por meses e meses tentando e não conseguia. Meses e meses tentando e não conseguia. Mês após mês ali, de alguma forma, sobrecarregando o meu psicológico de informação e menos ação. Eu sabia que era pecado, eu sabia que me fazia mal, eu sabia que aquilo estava me afastando da santidade e que, consequentemente, aquilo estava me impedindo de conhecer a Deus, de ver a face de Deus, de ver o agir e o mover de Deus na minha vida. Entende? Então, quando eu digo para você que para você se aproximar dessa luz, você precisa dar os seus passos para longe do seu pecado
renunciar às coisas, às músicas, às conversas, às amizades, os relacionamentos, tudo aquilo que não te aproxima da santidade. Eu digo, santidade não é perfeição. Aquele em quem é perfeito em santidade é apenas Cristo. Mas Paulo nos ensina: sejam imitadores de Cristo como eu sou. Significa que você vai alcançar a perfeição da santidade? Não. Não. Mas você precisa tentar se parecer com Cristo. Como Cristo pensa, como Cristo age, como Cristo responderia essa pessoa nessa discussão. Como Jesus iria tratar minha mãe com mais amor, sendo que ela não me trata com tanto amor assim? Como Cristo trataria ela? Como constranger essa pessoa em amor? Entenda, quando eu digo a palavra constranger em amor, é amar ela de uma forma tão imerecida como Cristo nos ama. É amar o seu pai, o seu irmão, o seu marido, de uma forma tão constrangedora como Cristo nos ama. Sabe por quê? Porque eu me sinto constrangida pelo amor de Cristo. Vanessa, mas por que você se sente constrangida pelo amor de Cristo? Porque eu não mereço. O simples fato. Eu não mereço. Você não merece. Então, se você recebe de graça, em abundância, transbordante, um amor na qual você não merece, muito pelo contrário, tem uma música que eu gosto muito que ela diz: eu mereci a morte, mas Ele me salvou, Ele me chamou para os céus, Ele me quis, Ele me quer e Ele te quer. Se Ele fez isso por você, e tem alguém na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, que não merece, assim como você, qual que é o primeiro passo para você ser imitador de Cristo? Ame ela como Cristo amou você. Ame ele como Cristo amou você. Ah, Vanessa, eu não consigo, meu marido bebe. Vanessa, eu não consigo, meu marido me bate. Se Jesus dissesse, eu não consigo, Ana mente, eu não consigo, Vanessa é mentirosa, eu não consigo, Vanessa é caluniadora, eu não consigo, Vanessa é fofoqueira, eu não consigo, Vanessa se entrega aos pecados da carne. E se Cristo falasse isso sobre mim e sobre você? Porque nós somos repletos de defeitos e de pecados. E mesmo assim Ele falou: eu a amo, eu a quero, eu a limpo, eu a lavo, eu purifico ela para viver em mim. E para alcançar mais pessoas através de mim e dos dons na qual eu confio a ela. Entendeu? Eu quero muito que você tente. Eu quero muito que você tente. Eu quero muito que você tente. Porque se você não tentar, a realidade sua nunca vai mudar. Se você não tentar, se você não avançar, se você não colocar em prática ser Cristo na vida das pessoas, talvez você nunca vai experimentar o que é ter se aproximado um pouquinho de quem Deus é, de quem Cristo é, para mim, para você, para as outras pessoas. Então, se você é serva de Deus, se você ainda não é, se você não conhece a luz, mas quer se aproximar, se você já conhece a luz, se você já é cristã, se você já conhece o amor de Cristo, mas ainda assim não consegue encontrar a luz dele em todas as coisas, vê mais o mal do que o bem, vê mais aquilo que te prejudica, aquilo que te machuca, do que aquilo que te salva, do que a graça que o Senhor te dá todos os dias. Pois o maior milagre que você tem hoje é a sua vida, é você ter acordado, é você ter acordado hoje e saído para trabalhar, acordado hoje e levantado no teu trabalho. Vanessa, eu não estou trabalhando. Já é uma dádiva você ter acordado. Deus tem te dado um tempo agora em que não está te faltando comida, eu tenho certeza. E se está, de alguma forma o Senhor está te alimentando ou quer te alimentar com algo e você não está vendo, algo espiritual. Não estou dizendo que você vai sobreviver sem alimento, mas eu estou dizendo que Deus é a provisão da tua casa. Ele vai abrir uma porta.
Mas talvez Ele quer que você só abra os seus olhos agora e veja algo que Ele está tentando te mostrar. Sabe por quê? Porque dói menos no Senhor ver você querendo comer algo que você sonha em comer, querendo ter algo que você sonha em comprar e não tendo, do que ver você se perder, Ele perder você. Você perder a sua salvação, isso vai doer mais no Pai. E o Pai não vai fazer aquilo na qual vai te afastar dele, muito pelo contrário, Ele vai fazer aquilo que vai garantir com que você o veja e você o siga e você o sirva e você encontre com Ele o fim da sua vida. Então, por favor, eu espero que você pegue essas palavras agora e leve em oração ao Senhor. Leve em oração ao Senhor. Peça ajuda a Jesus, peça ajuda ao Espírito Santo. Quando o Senhor foi da terra depois da ressurreição, Ele disse que precisava ir para que nós ficássemos bem. O que Ele quis dizer? Eu preciso ir para que vocês fiquem bem, porque eu vou enviar o meu Espírito, que vai estar com todos vocês em todos os lugares, sendo o consolador, o amigo, o companheiro, o confidente, o ajudador. Então você precisa acessar isso, desfrute disso, busque no Espírito Santo o companheirismo, a amizade, o consolo, a ajuda que você precisa hoje para se aproximar de Deus, para conhecer as coisas que são santas, para se santificar. Porque não é à toa que a palavra diz, não é à toa. Busque primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Então, por favor, eu peço que você ore, leve em oração, apresente ao Espírito Santo de Deus as suas questões, o seu coração, tudo aquilo que você não consegue. Se você não consegue tratar bem alguém do seu trabalho, se você não consegue tratar bem seu marido, sua irmã, sua mãe, seu pai, por algum motivo, algo que te fizeram, Espírito Santo de Deus, me ajuda, fala com Ele, me ajuda a parecer com Cristo, pelo menos um pouquinho, para eu conseguir tratar meu pai melhor, para eu conseguir tratar a minha mãe com mais amor do que ela me trata, para que quando ela brigar comigo, ainda assim, quando ela gritar, quando eu ver as coisas erradas, quando eu ver tudo acontecendo, eu ainda consiga agir com o amor que Cristo agiria, assim como Ele age por mim, em mim. Ajude-me a me santificar a ponto que Ele possa agir através de mim. Só peça isso, só ore isso ao Senhor, tá bom? É isso. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Que a paz do Senhor e a presença do Espírito Santo Consolador esteja contigo todos os seus dias, tá bom? Um beijo, amada. Fica com Deus. Até o próximo.